É convidado deste Hora Económico, Pedro Lino. Pedro, olá, muito boa noite. Boa noite, Alexandra. Vale a pena olhar para esta notícia da ADSE, até porque o Tribunal de Contas diz que há aqui uma forma de obter receitas artificiais para o Estado e há também esta ideia de se tornar aqui a ADSE uma instituição independente do ponto de vista administrativo e financeiro. Quando olhas para estes números, também ficas mais tranquilo sabendo que este tipo de instituições estão fora do perímetro do Estado? A consolidação das contas públicas permite, ou melhor, a consolidação do excedente que a ADSE tem permite ao Estado apresentar um menor déficit. Mas aqui a questão, eu acho que tem a ver com a confiança política. Ou seja, quando o Governo, no ano passado, aumentou os descontos para a ADSE, pressupunha-se que era para equilibrar ou para ter algum excedente, alguma margem de manobra, não para ter o ano passado 150 milhões de euros e 89 milhões de euros em princípio este ano. Ou seja, é um excedente expressivo. É certo que dizem, muito bem, esse dinheiro não é utilizado para pagar a dívida, mas está dentro do perímetro, está dentro da consolidação das contas públicas e será revertido para os beneficiários, por exemplo, através de maiores descontos, através de investimento. Bem, esse dinheiro irá voltar para os beneficiários da ADSE. Mas aqui a questão é o princípio. É porque é que se sobe uma receita quando se sabe que se calhar podia-se ter subido menos. E porque estamos a falar, se é receita para a ADSE, é quebra de rendimento do outro lado para os funcionários públicos e, portanto, é uma escolha que está aqui inerente ou não? Sim, é uma escolha, mas esta escolha, no fundo, tem a ver com o facto do Governo não poder implementar outras reformas que foram pedidas por outros tribunais, nomeadamente o Tribunal Constitucional. Isto é uma forma encapotada de aumentar a receita por outras vias. Porque o que é certo é que o objetivo do Estado era subir a receita, dado que não pode fazer de uma maneira, fê-la de outra, sabendo que isso iria gerar excedentes. Também é certo que o Primeiro-Ministro revelou há pouco que o dinheiro não ia servir para reduzir o déficit. E que dentro de algum tempo, não sabe quando, a ADSE seria uma entidade independente e poderia ajustar as contribuições. Bem, não se sabe quando, mas percebe-se que esta medida foi tomada o ano passado para colmatar para ter a certeza que o Estado iria ter alguma folga financeira se fosse necessária. Pedro, olhemos para a notícia que marcou a semana e estamos outra vez e mais uma vez a falar, obviamente, da Grécia. Hoje chegou-se a acordo para o tal empréstimo ponto ou financiamento intercalar, que serve basicamente para a Grécia pagar novamente dívidas. Foi também aprovado o terceiro resgate no Parlamento alemão, mas já lá vamos. Relativamente a este empréstimo, e comentávamos os dois há pouco, será garantido pelos lucros que o BCE teve com a dívida pública grega, porque o Reino Unido de outra forma não se envolvia. Agora vai ser preciso esta criatividade para envolver os parceiros europeus novamente nos resgates. Parece que sim, parece que afinal a solidariedade europeia tem um limite e esse limite são as garantias que se pode dar aos povos. E no que respeita ao facto de se ter que garantir que a posição do Reino Unido não seja prejudicada, eu acho que é um precedente muito mau, porque ou existe solidariedade e existe uma Europa de 28, entre os quais depois existe um outro grupo que adota o euro, ou então esta solidariedade é apenas aparente. E a questão da utilização dos lucros do Banco Central Europeu eu acho que ainda é mais nefasta, porque esses lucros foram utilizados através do investimento em obrigações da zona euro. Ou seja, eu não me parece que isto seja muito, bem, legal deve ser, senão não teriam aprovado, mas pelo menos eticamente não é ético utilizar dinheiro que foi ganho à custa do investimento em obrigações em países como Portugal, Espanha, Itália, Irlanda e a própria Grécia para garantir dinheiro de membros que não são da zona euro. Mas de outra forma o Reino Unido não apoiaria o mecanismo europeu de estabilidade. É verdade, mas aí é que está. A Europa passaram-se 4 ou 5 anos desde o primeiro resgate à Grécia e não desenvolveu, a Europa, quando digo Europa, zona euro, não desenvolveu um mecanismo próprio para se defender e conta ainda com FMIs, Reinos Unidos, Estados Unidos ou países que não estão dentro da zona euro. Esse é que é o grande problema e eu acho que a arquitetura da zona euro vai ter que mudar substancialmente, porque este dinheiro, este lucro do Banco Central Europeu devia ser afeto aos próprios países. Por exemplo, não é justo que Portugal, Espanha
e a Itália, tendo feito o ajustamento, não sejam beneficiados diretamente, não tenham eles essa almofada financeira e tenham que recorrer ao mercado sistematicamente e seja utilizado para garantir o dinheiro que vem de fora da zona euro, quer dizer, isto não faz sentido. Curiosamente, Pedro, e é engraçado, estás a falar nesse ponto, porque se virmos bem, seria normal que agora países como Itália, como Portugal, como Espanha, eventualmente, dissessem que queriam o mesmo tratamento. Mas o receio de ser comparado à Grécia é de tal maneira que nenhum governo ousa realmente dizer se eles têm melhores condições, nós também as vamos querer. É verdade, e eu acho que a Europa nunca mais vai ser a mesma porque houve este receio, este medo que ficou instalado nos governos e até na população. Eu acho que a população dos vários países que têm contas menos sólidas têm receio do que é que pode acontecer se deixassem de adotar o euro, porque já vamos há 2 semanas, ou vai ser a 3ª semana, com os bancos fechados na Grécia, as pessoas têm as restrições e este medo que ficou instalado impede que os governos peçam o que é seu por direito, porque se serve para garantir dívidas de terceiros que não da zona euro, porque é que não serve para ajudar os próprios da zona euro? Aliás, o comunicado depois no final até diz, se a Grécia por acaso cumprir, que esse dinheiro será devolvido aos Estados-membros. Bem, mas mais Estados-membros da zona euro. Mas mais uma vez aqui se demonstra que a solidariedade está mais patente para fora dos países da zona euro do que para dentro dos países. Porque esse dinheiro devia ser devolvido aos países que tiveram fortes ajustamentos e permitir que, por exemplo, ele não fosse gasto para pagar dívida, mas sim permitir investimento ou então uma almofada financeira para os sistemas financeiros e criar mais confiança. Mas também se lê daqui que o incentivo para se estar na União Europeia, pelo menos na questão do Reino Unido, é cada vez menor, porque um Reino Unido realmente comprometido com o projeto europeu provavelmente não extremaria as coisas de forma a que o Banco Central Europeu tivesse de se atravessar dessa maneira. Sim, e o mais interessante neste processo negocial todo é que todos defendem uma renegociação da dívida grega. Mas o FMI quer saltar fora, o Reino Unido salta fora. Quer dizer, a renegociação é muito boa para todos, exceto, quer dizer, se não forem eles a pagar. Porque quando entra o FMI ou o Reino Unido, não, isso é bom, mas desde que seja para os países da zona euro. E é isso que está a acontecer. Nós estamos a absorver o risco, a zona euro está a absorver 100% do risco da Grécia e estamos aqui a ficar com um problema, que isto vai ser um problema, esta questão da reestruturação um dia mais tarde vai ser da zona euro, mas eu diria que mais uma vez aqui começa a ficar patente que eventualmente a zona euro e os membros da não-euro vão ter que criar instituições diferentes, vai ter de haver uma governação diferente no futuro, porque eu acho que isto é uma quebra da solidariedade europeia. Já se está, de facto, nessa fase dessa reflexão que acabas de fazer, ou neste momento ainda se está só a resolver o fogo que é a Grécia? Eu acho que ainda se está a resolver o fogo, até porque isto foi esta semana louca que terminou agora com os referendos, com as negociações, com agora a remodelação governamental, é o primeiro passo de um longo caminho. E o longo caminho é a implementação das medidas que foram supostamente aprovadas. Porque o governo grego aprovou foi a negociação de um terceiro pacote de ajuda. Esse pacote de ajuda vem com medidas que supostamente vão demorar 4 semanas a ser negociadas. As medidas estão elencadas de uma forma muito vaga. Mas, Alexandre, nós sabemos, da teoria à prática, a Grécia tem demonstrado sucessivamente, apesar dos apoios parlamentares, de tudo o que possa acontecer naquele Parlamento. Na fase da implementação, falham, as coisas falham. E esse é que é o grande problema. Por isso eu acho que a Europa ainda não se vai preocupar com com um modelo de governação, mas sim focar-se a tentar apagar o fogo grego, porque de forma alguma ele desapareceu. Pedro, e quando se olha para este acordo que a Grécia acabou por assinar logo no início da semana, muitos classificaram o acordo, e sobretudo o comunicado, como tendo sido uma grande humilhação, quase uma vingança dos credores e dos parceiros europeus, depois destes meses de um ambiente tão crispado entre um governo eventualmente quase revolucionário e os parceiros europeus. Foi essa a tua leitura também? Não, eu acho que não se pode falar em humilhação. Aliás,
Eu acho que foi uma semana esquizofrénica e foram, aliás, meses esquizofrénicos com o Sr. Varoufakis à frente das negociações e efetivamente foi um resultado que não abona a favor de ninguém. Mas chamar que é humilhação, pedir-se contrapartidas face a uma terceira ajuda de 86 mil milhões, quer dizer, eu acho que se calhar, tentar criar uma emoção muito grande a um pacote negocial, quando temos que nos focar nos factos. O facto é que já existiu uma primeira ajuda, uma segunda, um perdão de dívida, e neste momento, com mais 86 mil milhões de euros, o total da ajuda iria cifrar-se em mais de 400 mil milhões de euros. É certo também que destes 86 mil milhões, grande parte é para pagar a dívida, mas quer dizer, a Grécia ainda não é autónoma suficiente para gerar a receita nem superávit primário, para depois, ou superávit após o pagamento dos juros, começar a ressarcir a sua dívida. Por isso, eu acho que sempre com responsabilidade, a solidariedade vem com responsabilidade. E o governo grego não demonstrou ser responsável nos últimos meses. Se te recordas, nós tivemos há 6 meses ou 5 meses, em fevereiro, nós estávamos aqui a comentar, quando o governo grego aprovou no Parlamento e se comprometeu a implementar medidas de ajustamento até abril. É óbvio que um parceiro europeu chegado a junho, em vésperas de pagar ao FMI, e nada está feito, e quando a Grécia na realidade não tinha dinheiro nenhum, o Sr. Varoufakis estava a jogar, estava a fazer bluff com o futuro do povo grego, bem, chegado a este caminho, os parceiros europeus, é óbvio que desconfiam, toda a gente desconfiava. Por isso, exigir algumas contrapartidas, eu não vejo isso como humilhação. Quem se humilhou eles próprios foi o Sr. Varoufakis e o Sr. Tsipras, que achavam que em 24 horas abriam os bancos, que estava tudo bem. Estão há 13 dias fechados. Sim, e que o controle de capitais desaparecia. Quer dizer, isto era um mundo de loucos. Nós percebíamos aqui, mas é óbvio que quando vemos um político a tentar transmitir essa mensagem de suposta confiança, há que acreditar nos políticos. O que se viu é que, efetivamente, até o povo grego não podia acreditar. Aliás, não acreditava que ontem o Sr. Mário Draghi revelou dados que saíram do sistema financeiro grego em junho 8 mil milhões de euros. Ou seja, os depósitos que já tinham baixado cerca de 100 mil milhões, ainda recuaram mais. Isto significa que não existe confiança dentro dos próprios gregos. Entretanto, o Fundo Monetário Internacional e também o Banco Central Europeu, no meio de todas estas negociações nos Parlamentos Nacionais para aprovar o início do terceiro resgate e este financiamento intercalar, vêm dizer que a dívida tem que ser mesmo reestruturada, reduzida, seja o que for, mas que a dívida tal como está não é sustentável. Qual é a leitura que se faz disto? É uma leitura puramente numérica ou estamos a dizer também que o Banco Central e o FMI estão a dizer aos parceiros europeus, atenção, agora a fatura é vossa? Pois, aparentemente, agora a fatura teria de ser dos europeus, porque o FMI não quer participar, apesar de achar uma grande piada a reestruturação da dívida. O que é facto é que não quer perder dinheiro. E isto é uma questão interessante, porque o FMI, supostamente, são todas as nações do mundo. E existir uma falta de solidariedade, desde a China, aos Estados Unidos, ao Brasil, para com um país no mundo, que é a Grécia, que supostamente foi o berço da democracia, quer dizer, isto podemos perguntar, então, para que é que serve o FMI? É só para ajudar a cobrar juros e implementar programas de austeridade? Quer dizer, é um branco dos outros países? Por isso, eu acho que a questão da reestruturação não vai estar em cima da mesa por uma questão. Essa reestruturação implicaria perdas imediatas, o que significava um prejuízo para o Banco Central Europeu, significaria um prejuízo para o sistema financeiro grego que está exposto à dívida grega, ou seja, era o colapso imediato do sistema financeiro. O que é que eu acho que vai acontecer? É o que se chama reorganização. O que é a reorganização? É a alteração dos reembolsos e taxas de juros ao mesmo tempo. E há um exercício muito simples que se pode fazer. Imagina, por exemplo, isto no fundo, é engenharia financeira, que eu acho que é aqui que a Grécia falhou. Se a Grécia pedisse um empréstimo ou um empréstimo a 50 anos à Europa, uma taxa de juros, por exemplo, 1%, neste momento, essa solidariedade seria demonstrada, porque as taxas de juros no Banco Central Europeu estão a zero. Por isso, pedir um empréstimo a 50 anos a 1%, sendo que é uma ajuda,
Bem, eu não sei se essa solidariedade, desde que não houvesse perdão de dívida e de capital, acho que isso poderia ser demonstrado. Agora vamos pensar no seguinte: a economia europeia vai começar a recuperar. Qual é a probabilidade nos próximos 10 anos a taxa de juros subir e ir para níveis de 2%? Bem, é elevada, porque os Estados Unidos já vão iniciar o seu processo de subida da taxa de juros. Ora, agora vamos fazer uma conta muito simples. Dentro de 10 anos, se a taxa de juros do Banco Central Europeu estiver a 2%, o valor presente da dívida que foi emitida há 50 anos, faltarão 40 anos para ser pagos, diminui 25%. Ou seja... Sim, basta imaginar que agarravam naquele dinheiro e punham a render juros e o 1% equivalia a uma redução depois num capital que foi pedido. E se as taxas de juros subirem, e para além disso existir um crescimento económico, que tem de existir na Grécia mais cedo ou mais tarde, pelo menos 25%. Se a taxa de juros do Banco Central Europeu subir para 3%, se a Europa tiver um crescimento espetacular, menor que é bom outra para vez todos, o capital, o perdão de dívida implícito chega a 50%, 49,5%. Ora, não é de equacionarem algo inteligente... A Europa pode fazer um swap sobre este empréstimo. Pois, se calhar. Mas, quer dizer, seria isto que era de demonstrar aos políticos e até à própria população. Nos próximos 10 anos, mal estamos se a Europa não começar a crescer com tanto estímulo e com tanta necessidade de investimento que existe, porque sabemos que a Alemanha tem que lançar um programa de investimentos interno, a Europa toda devia investir nas redes de energia, telecomunicações, tudo. Quer dizer, isto vai trazer um grande impulso à economia. Uma simples subida de taxas de juros anularia e diminuiria o valor presente da dívida. Isto é algo tão simples. Agora, falou-se em alongar períodos de 30 anos. Uma moratória de 30 anos sobre a dívida. Disseram logo, não, 30 anos é muito tempo, 20 anos. Bem, mas 20 anos nós já sabemos que isso é que não é sustentável. Era preferível resolver-se o problema. Resolver o problema e dizer, olha, vamos conceder um empréstimo a 50 anos, mesmo que depois ele fosse pago a 20 ou 30 anos, mas pelo menos a pressão desaparecia. A confiança só vai regressar à Grécia quando existir a percepção de que a Grécia não tem uma pressão para pagar no imediato. Claro. E que pode crescer à vontade, que tem algum espaço de manobra e até a própria Europa tem um espaço para se reinventar. A zona euro terá um espaço para se reinventar. Agora, enquanto existir esta pressão e não existir a solidariedade no que respeita à reorganização de longo prazo, bem, o caminho vai ser ainda um pouco complicado. O presidente do Eurogrupo, do Dijsselbloem, reeleito, veio dizer que agora já se resolveu o problema da Grécia não sair do euro, agora é preciso pôr a Grécia a crescer e, portanto, sugerindo aqui que deverá haver também algum tipo de estímulos. Vai depender muito também a recuperação da Grécia daquilo que forem os fundos comunitários, o plano Juncker, por aí. Sim, em princípio existem 35 mil milhões de fundos disponíveis para a Grécia, mas eu não diria que o risco da Grécia sair do euro tenha desaparecido, porque basta mais uma vez que a implementação na prática não funcione ou não seja eficaz para que o próprio povo grego não tenha confiança suficiente, porque aqui a chave está na confiança dos 100 mil milhões que saíram da Grécia e que os próprios gregos investam no seu país. Porque à falta da confiança, bem, a retoma eu vejo com alguma dificuldade e muito sinceramente não considero que de forma alguma que o risco tenha desaparecido. É necessário um plano de investimento, é necessário aplicar bem os fundos estruturais, mas é necessário, sobretudo, confiança interna, porque já percebemos que não é tirar dinheiro para um problema que ele se resolve. Tirou-se milhares de milhões de euros para a Grécia. Tem de haver confiança e iniciativa. Essa iniciativa privada, por exemplo, não é conseguida se tiver uma taxa de IRC de 37%, que era o que o Syriza queria. Não é possível, porque ninguém vai criar riqueza. Nós não nos vamos mexer, ninguém se vai mexer se tiver que pagar 70% de impostos ao Estado. Impostos, evidentemente. Pedro, hoje já se colocou o cenário da remodelação, houve membros do Syriza que saíram e já se fala sobre se Alexis Tsipras conseguirá manter-se de facto no poder, até porque o referendo tinha um não, 62% é um não esmagador à austeridade e, portanto, o mandato, muitos dizem, o mandato político de Alexis Tsipras ficou comprometido. Um cenário de eleições antecipadas na Grécia
contraria a confiança, ou prejudica, melhor dito, a confiança, ou até reforça se resultar numa solução diferente do Syriza? Depende se os partidos que forem eleitos forem aqueles que aprovaram este pacote de austeridade e de ajustamento, porque se estivermos a falar dos partidos de extrema-direita, Aurora Dourada, bem, aí então isso seria um problema muito grave. Mas eu diria, outra coisa, é que este referendo teve uma grande vantagem para Alex Tsipras, foi que conseguiu aniquilar por agora a oposição. Nós vimos António Samaras demitiu-se no dia seguinte e o PASOK não tem liderança por agora. A oposição vai demorar ainda algum tempo a reorganizar-se, por isso eu acho que um cenário de eleições antecipadas não estará já em cima da mesa, porque não seria bom para ninguém, nem para esta retoma que é necessária, nem para a implementação destas medidas. Eu acho que o Sr. Alex Tsipras vai ter que ser ele implementar as medidas que aprovou agora no Parlamento e só dentro de um ano é que a oposição, já depois de estar organizada, é que eventualmente poderá tentar um cenário de eleições antecipadas. Mas Alex Tsipras continua com um carisma muito grande, ele consegue vender um frigorífico a um esquimó, conseguiu vender o não, agora conseguiu vender o sim transformado em não, por isso ele por agora ainda tem uma popularidade muito alta e não creio que a oposição tenha capacidade para o derrubar. Por cá, a Grécia interferiu muito naquilo que tem sido o discurso dos partidos, quer os da coligação, quer do Partido Socialista. Quando olhamos para as sondagens, vemos que o PS na última já está mais à frente, mas esta semana tivemos a coligação a apelar à maioria absoluta e o Partido Socialista a dizer que a esquerda, mais à esquerda do PS, é anti-Partido Socialista e também não coliga à direita. Está-se a formar toda uma conjuntura para, seja qual for o governo que sair das próximas eleições, Pedro, seja um governo minoritário? Em princípio, sim. Por agora, nenhuma sondagem deu que ou a coligação ou o PS se tenha destacado. Impacto na confiança no país? Bem, isso é que vai ser um pouco complicado, porque fazer coligações à esquerda, tendo em conta o que se passou na Grécia e tendo em conta o que esses partidos defendem, que no fundo é a saída do euro, praticamente o que o Syriza defendia antes de entrar, é um pouco complicado. E quando o líder do PS, há umas semanas, numa entrevista, disse que o único que ainda não se definiu era o LIVRE, bem, faz-nos um pouco pensar o que é que se passará naquelas cabeças, porque o LIVRE, se não deseja a saída do euro, pouco falta. O próprio Podemos acabou por arrepiar aqui um bocadinho de caminho depois do desfecho da Grécia. Porque já perceberam que a solução não é a saída do euro. A solução, existem algumas reformas que têm que ser feitas. Já agora só um exemplo a talho que foi. Não é possível, eu não compreendo como é que ainda não foi abolido o privilégio aos armadores gregos e continuam a não pagar impostos. Quer dizer, existem aqui contrassensos. E o Podemos, tal como os outros partidos, já perceberam que quer dizer, uma coisa é a teoria, a outra é a prática e a distância é muito grande, por isso tentam um pouco também afastar-se deste cenário da Grécia para não afastar os eleitores. Agora, em Portugal, eu acho que existe uma grande divisão e nós quando falamos, às vezes quando se fala em partidos do arco do poder, os outros partidos pensam, o PCP e o Bloco de Esquerda nunca contam. Bem, não contam por uma razão muito simples. Onde é que está o programa do governo? Onde é que estão as estimativas para os próximos 4 anos? Eu defendo que todos os partidos que se apresentem para governar o país deviam ter um programa para os próximos 4 anos, para as pessoas saberem qual é o orçamento que este partido pretende executar e como. Não é só dizer eu quero ser Primeiro-Ministro e consigo fazer melhor. Não, haveria que demonstrar. E os portugueses o que dizem é que estão muito indecisos, estão muito descontentes com as medidas de ajustamento e de austeridade que foram implementadas nos últimos anos. Eu acho que houve um grande déficit de comunicação por parte do Governo, porque algumas delas eram efetivamente necessárias, alguns ajustamentos eram necessários. Houve aqui um déficit de comunicação que eventualmente vai custar esta divisão da sociedade portuguesa. E isso sim, acho que pode impactar a confiança. Não é dos investidores em Portugal. Não é nada discipiente de algumas agências de rating já terem marcado a revisão do rating para um período muito próximo das eleições, para perceberem se existe uma maioria ou se existe a expectativa de um partido ganhar e formar governo estável nos próximos 4 anos, ou se esta instabilidade política pode condicionar a subida de rating. Tanto que o FMI hoje também vai deixar alguns recados relativamente a Portugal sobre a reposição de medidas que foram implementadas no âmbito do programa de ajustamento.
a verdade é que nem a coligação, nem o Partido Socialista diz que não as vai repor. A única diferença entre os dois é eventualmente o horizonte exato, temporal em que isso é feito. É um sinal de alarme também. É um sinal de que o FMI se preocupa com as promessas políticas e com o que se possa prometer para se conseguir a maioria absoluta. É verdade que é necessário, a maioria absoluta daria uma estabilidade governativa a quem quer que fosse governo. Mas isso não, o que eu acho que o FMI está a tentar dizer é que isso não pode ser feito a qualquer preço. E mais, é que a estabilidade que nós vivemos em termos de acesso aos mercados nos últimos meses pode ser facilmente colocada em causa. Nós vimos que as taxas de juros há 10 anos praticamente duplicaram só pela esta questão grega e pela perspectiva dos Estados Unidos subirem as taxas de juros. Por isso, existe ainda uma fragilidade muito grande na recuperação da economia portuguesa, que está dependente das exportações para países, por exemplo, como Angola e a Venezuela, que estão a ser fortemente afetados com a queda do preço do petróleo, e depois é a recuperação da economia interna que ainda está muito fragilizada por conta das medidas de ajustamento. Por isso, o que o FMI está a dizer é que há que ter um pouco de precaução no que se promete, porque é possível que não se possa cumprir. Pedro, muito obrigada. Um ótimo Obrigado, fim de semana. bom fim de semana. Pedro Lino, no comentário no Hora Económico.